E aí, minha gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle Félix e este é mais um Plano Infalível. No episódio de hoje... No Plano Infalível de hoje, eu vou aproveitar que nós estamos perto do Halloween e falar sobre HQs de terror ou suspense, ou que envolvam, então, essa temática do Halloween, de bruxaria, de morte, de sangue, de zumbis e coisas do gênero. Então, aproveitei para fazer essa listinha de 13 HQs que eu espero que vocês gostem, ou que vocês tenham pesadelos sombrios e se atormentem com elas. A primeira HQ foi escolhida a dedo, é a maravilhosa Legião de Salvador Sanz, que saiu em 2014 pela editora Zarabatana. Salvador Sanz, ele tem outras HQs também lançadas aqui no Brasil, e ele sempre tem essa pegada mais sombria. Só que o meu favorito, que mais pegou assim no meu coraçãozinho, foi Legião. Legião parte da seguinte premissa: imagine um mundo onde a arte é uma arma destrutiva e que vem para quebrar as barreiras deste mundo. Então existe uma música que nunca deve ser ouvida, existe uma cor que nunca deve ser vista e existe uma escultura que nunca deve ser feita. Porém, todas essas três artes são realizadas e a partir delas o portal do inferno se abre e o apocalipse vem ao mundo para coroar sua rainha da desgraça. Eu sei, eu falei de uma forma assim bem sombria porque é exatamente isso que é essa HQ. É um terror assim... impressionante. E a arte do Salvador Sanz é um negócio assim completamente inebriante. Ele consegue passar toda essa dor, toda essa agonia, toda essa raiva, toda essa tristeza, toda essa morte, todo esse medo só naqueles traçados dele. Na verdade não são só naqueles traçados, né? Porque é um negócio assim detalhado e absolutamente lindo. E você vê que ele tem influência do pintor surrealista suíço, H.R. Giger, que foi responsável pelo design por toda a criação gráfica, né? Concepção de desenho da arte de Alien, o Oitavo Passageiro, de Ridley Scott. Ele também é responsável pelo pedestal insanamente lindo. Na verdade, são 3 pedestais diferentes do vocalista da banda Korn, da banda americana Korn, o Jonathan Davis. Próximo na lista é o Rei Amarelo, que saiu em 2015 pela editora Draco. São 9 contos, todos inspirados no livro O Rei Amarelo, que por sua vez também é inspirado num outro livro do Rei Amarelo. Porém, este livro que serviu de inspiração a esses dois nunca foi encontrado completo. Tanto é que no livro do Rei Amarelo existem apenas algumas partes deste primeiro livro. Eu sei, confuso, mas de qualquer forma o que importa é o seguinte: todas as pessoas que chegam a ler esse livro do Rei Amarelo são acometidas pela loucura e começam a fazer as coisas mais pérfidas possíveis da humanidade. Então eles viram assassinos, eles viram molestadores, eles viram estupradores, eles viram adoradores do Rei Amarelo. Todos esses 9 contos trabalham em cima dessa premissa e são extremamente perturbadores. Extremamente recomendo. Em seguida nós temos Uzumaki, a Espiral do Horror, que saiu em 2006 pela editora Conrad. É de Junji Ito e é no formato mangá, né? Ele é preto e branco. Essa foi uma das HQs mais bizarras que eu já li na minha vida. E só não entrou naquele plano infalível de HQs bizarras porque eu quero fazer só de japoneses, porque japoneses são muito loucos e vocês vão entender muito bem por que agora neste momento. Veja só. Uzumaki é sobre uma cidade que possui uma maldição. Os moradores dessa cidade têm um fascínio por espirais. Uzumaki significa espirais. E esse fascínio deles vai deixando eles cada vez mais loucos por aquilo ali, chegando a fazer extremos, tipo, muito extremos, sempre querendo achar mais e mais e mais espirais. É um negócio assim que vai hipnotizando você à medida que você vai lendo. É tão louco, é tão horrível, é tão angustiante que você fica preso ali naquele mangá. Infelizmente é bem difícil assim de achar, mas se você achar vale a pena. Eu sei que em alguns lugares, tipo Mercenários Livres, você acha bem caro, né? Mas eu imagino que você procurando, você consegue assim achar para ler. São 3 edições, são 3 mangás, é relativamente curto. A arte é absolutamente inebriante, é algo que realmente hipnotiza. E o legal é que mesmo trabalhando em todas essas bizarrices e todas essas coisas muito loucas que não fazem muito sentido para nós ocidentais, mas que para os orientais faz parte mais do imaginário deles, ao mesmo tempo ele também faz uma crítica à mesquinhez humana, ou seja, de que quando estamos em momentos de crise, como o humano fica mesquinho. Ou seja, ele termina mostrando quais são as consequências dessa mesquinhez humana.
Em seguida nós temos Papa Capim Noite Branca, que é do selo Graphic MSP, e é de Marcela Godoy no roteiro e com a arte de Renato Guedes. Saiu agora nesse ano de 2016. É o seguinte, a tribo do Papa Capim, ela vai sofrer uma invasão, mas não é a invasão de uma outra tribo. Na verdade, é de seres que nem eles mesmos entendem do que é, o que vai acontecer. Eles só sabem que é da maldição Noite Branca. O Papa Capim e o Cafuné salvam um outro índio de uma outra tribo que foi atacado pela Noite Branca e toda a tribo então vai ficar ali, oh meu Deus, o que é que está acontecendo Noite Branca? Ninguém sabe ao certo o que é isso, exceto o pajé, que tem uma noção, e os mais velhos. Até que então o Papa Capim é avisado por uma Jurema possuída de que não adianta fugir, não adianta fazer nada, todos irão morrer. Veja que essa temática não é bem típica da Turma da Mônica, né? Mesmo principalmente do Papa Capim, né? Da tribo do Papa Capim, que sempre foi algo muito alegre, que remete muito à natureza. Apesar de que essa coisa de remeter sempre muito à natureza continua lá. Mas o terror e o suspense, ó. Em seguida nós temos o mangá O Jogo do Rei, que saiu pela editora JBC, que são 5 edições. Possui um roteiro de Kanazawa Nobuaki e a arte de Renda Hitori. Ele tem uma pegada mais teen, mas ainda assim ele é interessante. Ele tem uma premissa parecida com aquela brincadeira O Mestre Mandou, né, que a gente tem aqui no Brasil. E é sobre uma turma de um colégio, quer dizer, né, mais um desses mangás japoneses em que dão foco numa turma mal assombrada japonesa, né, uma turma de um colégio mal assombrado. Assim, eu sei que o ensino japonês não é lá muito fácil, né, eu sei que as pessoas ficam tensas, eu sei que as pessoas se suicidam, mas eu imagino que você criar 1 milhão de histórias sobre turmas amaldiçoadas não vai ajudar muito, a não ser que funcione então a psicologia reversa, né? O cara fica num cagaço assim tão grande dessas assombrações e dessas maldições das turmas e coisas do gênero que o cara estuda pra caralho pra se formar, né? Porque puta que pariu. Também tem Another, que tem mais uma dessas turmas amaldiçoadas, e existem várias outras histórias também que são nessa pegada. E todos eles começam a receber mensagens no seu celular do tal do rei. E o rei começa a fazer pedidos, né? Só que você tem que obedecer esses pedidos, senão você vai ter que pagar uma prenda, né? Começa com pedidos bem esdrúxulos, do tipo, fulaninha vai pegar na mãozinha de fulaninho, e se não acontecer isso, a borrachinha dela vai sumir, e coisinhas assim, bonitinhas, tchutchuquinhas. Até que as coisas começam a ficar, então, mais tensas, tipo, não sei quemzinha, né? Xzinha, que é namoradinha de Yzinho, vai ter que dar pra Wzinho. E, tipo, você já cria aí uma tensão mais bizarra, assim como punições mais bizarras. Até que pessoas, obviamente, né, começam a morrer, como em qualquer mangá de suspense e terror japonês, né? As pessoas começam a morrer. Só que ninguém sabe quem é o rei. Você simplesmente sabe, ou ele parte da premissa de que o rei tá ali na sala, porque afinal de contas, né, ele funciona apenas naquele grupo. Então quem é esse rei? E aí vai desenvolvendo todo esse mistério. Apesar de teen, é um negócio bem interessante, é um entretenimento que eu achei muito legal, foi um mangá assim que eu fui lendo, que eu realmente fui acompanhando e querendo saber o que é que ia acontecer. Em seguida nós temos Belladonna, de Ana Recalde no roteiro e com uma arte de Denis Mello, saiu em 2014, lombada quadrada, colorido, né? Mas o colorido dele ainda assim tem seus determinados significados. É uma história de uma menina que sempre sofreu muito bullying na escola, ela nunca conseguiu se enturmar. E ela sempre teve muito pesadelos, ela sempre foi muito assombrada por esses seus pesadelos, desde os 7 anos de idade. A única amiga dela era a mãe, que dava o suporte, e o pai dela, que também tentava ajudar da forma que podia. E eles colocam ela, então, para ir para um psicólogo, desde os 7 anos de idade, para ver se consegue ajudá-la a lidar com todo esse peso que é não conseguir ser uma pessoa sociável, né? Ela terminava tendo um comportamento estranho no colégio. Então a gente começa a acompanhar a vida dela nesses pesadelos e que passam, com a medida que ela vai crescendo, a ter alguma influência na vida real dela. Mas tem uma hora que aí você começa a se questionar se na realidade não é a vida real que está influenciando o pesadelo dela. Ou se existem 2 mundos em que ela consegue então lidar. Só que sempre tudo numa estética muito de terror, muito de assombração, sabe? E é interessante ver como o Denis Mello, ele trabalhou esses 2 mundos, essas 2 realidades. Enquanto na vida real era tudo muito colorido, né? Existia aquela separaçãozinha, assim, dos quadrinhos, pá, não sei o que, nanana. E quando você tá no sonho, quando você tá no pesadelo, não existe separação. Existe apenas aquela construção ali daquela página, existe ainda assim uma sequência para você conseguir ler, mas tudo se mistura, porque ali tudo tá envolvendo tudo. É um HQ que tem um mistério, um desenvolvimento e um crescimento de personagem bem interessante. Em seguida nós temos Garoto Verme, de Hideshi Ino, que
saiu em 2008 pela Zarabatana Books. É um mangá. Na realidade, a Zarabatana Books, ela tem vários mangás desse mesmo autor, do Hideshi Ino, e sempre nessa estética de terror, sempre com contos de terror, e obviamente, por ser japonês, né, sempre tem essa pegada, assim, bem bizarra. É a história de um garoto solitário. Ele não só sofre bullying no colégio, como ele também sofre um bullying em casa. Ele é, tipo, mais burro, é o que não consegue tirar notas altas, ele não é bonito, ele não é sociável, ele não é absolutamente nada. Então, nem o pai gosta dele, nem a mãe gosta dele, nem os irmãos gostam dele. Então, a única pessoa, assim, os únicos seres que ele tem de amiguinhos dele são os animais. Mas não necessariamente são animais legais, né? Não necessariamente é um gatinho, um cachorrinho, uma coisinha assim, bonitinha, fofinha, nanana. Também tem uns besouros e umas coisas assim, meio grotescas. Até que então ele é mordido, ele é picado por um verme vermelho e ele passa por uma transformação. Só que essa transformação não é apenas física, também uma transformação de comportamento. E ele passa a fazer coisas pérfidas, ele passa a fazer coisas completamente questionáveis e nojentas. E ele volta para se vingar. Gente, você lê assim numa sentada, ó, delicioso. Em seguida nós temos Marvel Zumbi, de Robert Kirkman no roteiro e de Sean Phillips com a arte. Saiu em 2014 pela editora Salvat, capa dura, colorido lá, bonitinho, nanana, apesar de que não é tão bonitinho. Se você não pegou o nome, se você não ligou o nome à pessoa, Robert Kirkman é o mesmo autor de Walking Dead, ou seja, né, mesmo antes de Walking Dead ele já estava pensando em zumbis. Seguinte, vou dar spoiler, porque é o seguinte, não é um HQ para você levar a sério. Como tá no prefácio dessa edição da Salvat, realmente parece que a galera ali da Marvel, né, o Robert Kirkman, o Sean Phillips e outras pessoinhas, sei lá, estavam ali no bar, né, sentaram, beberam pra caralho, começaram a falar um monte de merda sobre zumbis e coisas do gênero, e aí resolveram fazer Marvel Zumbi, porque olha só, né, é um universo paralelo ao nosso, em que o Homem de Ferro, o Capitão América, em que o Hulk, né, vários outros personagens super-heróis da Marvel viraram zumbis. Agora são zumbis extremamente pensantes, mesmo que mortos, né, enfim. Eles têm aquela eterna fome. Então eu vou te dizer o seguinte, eles conseguem dar cabo de Magneto, eles conseguem dar cabo de Surfista Prateado e eles viram o Galactus. É muita zoeira, é ruim, mas é bom. Sabe aquele ruim que é bom? Ou então eu simplesmente ainda não sei muito bem se eu acho muito ruim ou se eu acho muito bom. Mas é um troço assim que não leve a sério mesmo, é muita zoeira, zoeira BR, ruê BR, certo? Em seguida tem o meu Chuko Parasite, eu simplesmente amo, adoro esse mangá, eu não terminei de ler, mas eu pretendo, né, terminar um dia de ler. Ele é de Hitoshi Awaki, saiu aqui no Brasil em 2015 e 2016, né, ele já foi finalizado, são 10 edições, você acha essas 10 edições facilmente. No Japão saiu originalmente em 1988 e foi finalizado em 1995. Ele também tem um anime que saiu em 2014, possui 24 episódios e também tem 2 filminhos live actions. Eu não assisti nem o anime, nem os filminhos porque eu quero terminar de ler o mangá. Ele parte da seguinte premissa: o mundo, como nós temos atualmente, veja que foi criado em 1988. Já tá muito populoso, né? Já tem muita gente, tipo, já tem muitos seres humanos. E os seres humanos estão usando o mundo de uma forma que está prejudicando outras vidas. Então vem uma vida fora do planeta Terra, né, do universo, pega, olha lá de cima e vê, estão zoando muito este planetinha Terra, vamos dar um jeito e vamos equilibrar a balança. Então eles invadem o planeta Terra, invadindo corpos de determinadas pessoas e começam então a tentar equilibrar isso. Obviamente esse equilíbrio é através de mortes e canibalismo e coisas do gênero. Porém existe um que tenta tomar o corpo de Shinichi Izumi, que é um jovem de 17 anos, extremamente inteligente, melhor aluno, né? O garotinho assim, símbolo do coleginho, tal, não sei o quê. Só que ele falha em conseguir tomar primeiro a cabeça, então ele tenta tomar a mão direita, só que ele também falha e ele termina ficando preso a essa mão direita. Tanto é que ele termina ganhando o nome de Migi, que é direita, né, em japonês. Então eles começam, o Migi, né, o ETzinho lá na mãozinha dele, e o jovenzinho lá, né, o Izumi, eles terminam virando então uma simbiose desse extraterrestre com o ser humano. O mais interessante deste mangá é que ele põe à prova determinadas concepções que nós temos e que ele realmente me fez questionar determinadas concepções minhas e concepções da sociedade, inclusive relacionadas a canibalismo, porque veja só, né? Você precisa ler para você entender. E cria todo esse suspense sobre esses extraterrestres que estão aqui e que estão tentando tomar conta da nossa sociedade, que estão tentando tomar conta do nosso planeta. Claro que não é um negócio bem clichê, é um negócio bem cabeção,
tanto é que ele é 16 anos. Possui cenas grotescas, tipo isso, o que é muito legal, o que termina tornando tudo muito mais divertido. Tem lutas super legais também, além de vários questionamentos e de um roteiro que atiça o seu cérebro. Vale muito a pena. Em seguida, nós temos Lavagem, do Chico, que saiu em 2015 pela editora Mino. Ele é capa dura e é preto e branco. Mas não pense, ai meu Deus, mas eu vi as aquarelas do Chico quando ele fez Pinteco em Ganas Graphic MSP. Por que ele tá fazendo preto e branco? Porque ele destrói no preto e branco. Ele usa o preto e o branco, ele usa as sombras de uma forma que cria profundidade e que cria assim todo um terror em cima daquela história e que deixa a coisa mais assombrante, que puta que pariu, gente. Olha, Chico é peso pesado. E a história é o seguinte. É uma família, né? Um homem e uma mulher, neste caso. E eles vivem em uma cidade bem afastadazinha, assim, que não tem nada. Ele cria porcos, enquanto que ela é, tipo, a dona de casa, não faz nada, vai pra igreja e tudo mais. À noite, eles jantam juntos e ficam ouvindo lá um radinhozinho deles, sempre ouvindo as preces, ouvindo ali um pastor falando um mundo de coisas. Fica uma dúvida de se essa família de fato é religiosa ou simplesmente temem aquilo que o pastor está falando, aquelas verdades que ele está falando e que aquilo ali pode vir a influenciar a vida deles. Até que um dia, em maré alta, e isso é muito importante, porque em maré alta não tem como chegar na casa deles, a passagem fica impedida pela água. Aparece um pastor. Ninguém conhece esse cara, ninguém nunca ouviu, e ele chega ali para jantar de uma forma bem simpática e bem amigável. Como esse cara chegou, ninguém sabe. E aí é que vem todo o suspense, é um terror psicológico de primeira. É um negócio assim absurdo. A história, apesar dela parecer ser linear, ela é muito formada pelos seus detalhes. Então eu lhe dou uma última informação. Você tem que prestar atenção no copo. Me ouviu? Preste atenção no copo. Em seguida nós temos Doubt, de Yoshiki Tonagai. Saiu pela JBC, preto e branco, é um mangá, são 4 edições, também é numa pegada teen. Lembra um pouco assim Jogos Mortais. Este mangá ele gira em torno de um jogo de um celular que parte da seguinte premissa. Um dia um lobo ele resolveu se fantasiar e se infiltrar num grupo de coelhos. Então, um dia atrás do outro, o coelho vai morrendo. Mas eles não sabem quem é esse coelho, por que esses coelhos estão morrendo. Eles se tocam assim que tem alguém matando, que existe um lobo que está matando esses coelhos, mas eles não sabem quem. Então eles decidem fazer uma espécie de uma reunião e deliberadamente escolher quem é esse lobo, sem necessariamente fazer uma investigação. Então, se eles estiverem certo, quem é o lobo, se eles acertarem quem é o lobo, quem é a pessoa, quem é aquele coelho que está disfarçado, mas as mortes vão parar. Se não, todo mundo vai morrer. Essa é a premissa do jogo. Um grupo de jovens que gostam bastante daquele jogo resolve se encontrar em um dia e passar um dia assim de diversão. Quando eles acordam, né, você sentiu, né? Você já partiu direto quando eles acordam porque deu merda. Eles estão presos em um local e eles têm que sair dali vivos, ou tentar sair dali vivos. Mas eles não sabem quem foi que prendeu eles, por que prendeu eles e como sair dali vivo. Eles sabem que o tempo está acabando e eles precisam fugir dali mais rápido possível. E aí vários mistérios vão sendo colocados em jogo e várias formas de você tentar sair, coisas do gênero. Lembra muito Jogos Mortais, inclusive também porque tem aqueles questionamentos de moral, de por que ser humano é escroto, por que o ser humano não é escroto. Mas vamos lembrar também que é uma HQ teen, né? Não é um negócio super profundo, mas é um negócio assim que entretém bastante e que você fica naquele mistériozinho de tipo, ai meu Deus do céu, quem é que tá fazendo isso? É legal. Em seguida nós temos Dora, de Bianca Pinheiro, que primeiramente saiu em 2014 por Catarse e agora esse ano saiu em 2016, saiu pela editora Mino. Ele também é preto e branco, lombada quadrada. Aqui a arte da Bianca Pinheiro, para quem já conhece ela tanto de Belle ou então como de Mônica Força, das Graphics MSP, é bem diferente. Não só pela questão de ser preto e branco, mas também porque perde toda aquela coisa fofinha e tchutchuquinha assim dela. É um negócio mais puxado, obviamente, pro terror. Dora é o seguinte, imagine Carrie, a Estranha, de Stephen King, que é um clássico do terror, só que com uma mãe brother, uma mãe que apoia ela em vez de uma mãe escrota como em Carrie. É mais ou menos isso. Dora, ela nasceu com um olhar estranho, com um olhar penetrante, com um olhar que sempre afastou muito as pessoas, que sempre deu muito medo e ela sempre teve um ar meio sombrio também.
Para piorar, enquanto ela crescia, umas determinadas mortes estranhas iam acontecendo, algo meio sobrenatural. Só que nunca é nada muito explicado, nunca é algo muito explícito. Até que então tem uma hora que as pessoas que são vizinhas dela e as próprias colegas de colégio, o próprio colégio inteiro começa meio que se voltar contra ela. E mais mortes vão acontecendo. Você vai acompanhando toda a história por meio de um relato da mãe de Dora, conversando com um detetive que está tentando solucionar todo esse mistério. Então você não sabe ao certo se Dora é uma menina que tem superpoderes e que mata pessoas, ou se simplesmente essas mortes iam acontecendo ao redor dela, ou se é uma história de uma mãe que ama demais a filha. Por fim, eu vou indicar Lock and Key, que é uma das minhas HQs favoritas no universo, no mundo. É um negocinho assim que faz bater muito o meu coraçãozinho. Tem um roteiro de Joy Hill e tem uma arte de Gabriel Rodrigues. Nunca veio para o Brasil. Por favor, editoras, tragam esse terror foda, esse suspense incrível. Ele já ganhou um Eisner em 2011, assim como também ganhou o British Fantasy Award em 2009 e 2012, que já premiou não só quadrinhos, mas como filmes, seriados, e premiou pessoas tipo Neil Gaiman e Stephen King, que, veja só, é o pai do Joy Hill, né? Então você vê que, assim, que o terror é um negócio que corre no sangue das pessoas. Nos Estados Unidos saiu pela editora IDW. Ele é composto por 3 arcos. Cada arco é composto por 2 histórias, cada história é composto por 6 edições. Ou seja, cada arco possui 12 edições e ao total são 40 edições. Eu sei, a conta não bate, é porque existem mais 3 one-shots. É um negócio grande, mas é um negócio que foi saindo aos poucos. Desde 2008 já acabou, finalizou, e é um negócio incrível. Mas o que é Lock and Key, Belly? Por que você gosta tanto dessa história? É o seguinte, a primeira história, Welcome to Lovecraft, e olha, Lovecraft já é um nome aí que remete a determinadas coisas, não sei o quê, que é quando uma família chega à cidade de Lovecraft, que é onde eles têm uma casa que há muito tempo eles tinham meio que abandonado. Por que eles voltaram? Porque o pai dessa família foi brutalmente assassinado. Só que existe todo um mistério para esse assassinato dele. Tudo isso é porque a casa deles é mal assombrada. E embaixo dessa casa existe um portal de demônios. Um desses demônios, por um motivo que você vai descobrir lendo essa HQ, foge desse portal. E ele quer, obviamente, como todo demônio, simplesmente tacar o terror. Há muito tempo atrás, ainda nos Estados Unidos da Secessão, ou seja, né, aquela guerra civil e tudo mais, conseguiram capturar esse demônio, conseguiram capturar ele e prender a alma dele numa fonte, naquelas fontes d'água. Só que aí, com a volta da família à casa, o filho mais novo, o Bold, que é um dos melhores personagens, um menininho incrível, ele se deixa ludibriar por esse espírito e termina soltando ele. O legal de Lock and Key, ele trabalha muito com a fantasia, não só com a questão de terror, não só com essa questão de suspense. E o vilão, ele é muito escroto, é um vilão extremamente inebriante, você termina se apaixonando e odiando ele ao mesmo tempo, como ele também trabalha, o roteiro, ele trabalha com as chaves. E cada chave dá um poder interessante, dá um poder diferente para as pessoas. Então existe a chave da mente, que você pode mexer com a mente, existe a chave das sombras, que você controla as sombras, existe a chave de tamanho, existe a chave que vai abrir esse portal, existem chaves, só que ninguém sabe ao certo onde é que essas chaves estão. Assim como a gente não sabe quem vai ficar com essas chaves e o que é que vai fazer com essas chaves. É um suspense que você não consegue parar pra ler e você simplesmente se apaixona muito por esses personagens. É uma dessas histórias que quando você termina de ler, você fica com muita saudade deles. Você fica tipo, porra, velho, eu tava aqui lendo vocês todos os dias e agora vocês me abandonaram e coisas do gênero. Você sente falta dessa história. Então, minha gente, este foi mais um Plano Infalível. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, curtam e compartilhem, que isso ajuda bastante o canal. Visite também o site www.planoinfalível.com, sempre com textos muito interessantes de Edmário Duplá. Inclusive, ele teve um texto aí super polêmico falando da Marvel, foi super legal. E também com textos do Cyber Ross. E eu espero que vocês tenham um ótimo Halloween, que vocês se divirtam bastante. Parem com essa chibiatagem de que, isso é festa de americano. Gente, é festa. Festa, você simplesmente não reclama, você simplesmente se diverte, tá bom? E tenham ótimos pesadelos. Beijo!